Tudo bem? Tudo bem? Wow. Uau. I can't believe it's the third session already. Eu mal consigo acreditar que já estamos na terceira sessão aqui. So we started, Nós começamos ontem, just last night. ontem à noite, And we had a session last night, e tivemos um culto aqui today, hoje pela and manhã, now we're tonight. e agora estamos aqui à noite novamente. How many have not heard me speak so far? Quantos aqui Or não me minister. ouviram falar ainda em nenhum dos cultos? Não me ouviram. Okay. Ok, A little bit of you. alguns de vocês. So a lot of you have already heard me speak. Então muitos de vocês já têm me ouvido falar aqui nesses How many dias. have received something so far? Quantos aqui já receberam algo de Deus durante esse tempo? Wow. Uau, Praise God. louvem ao Senhor. Anybody receive a physical healing of their Quem aqui body? recebeu curas físicas no seu corpo durante esse tempo? Yeah, you had physical pain and it was gone? Dor física, cura. Wow, praise God. Louve ao Senhor. How about emotional healing? E sobre curas emocionais? Anybody had some emotional Quem trauma teve leave? traumas, curas Yeah. emocionais? Look at this. Uau, This is a olha isso. testimony to what God does. Esses são os testemunhos do que Deus pode fazer. This isn't about me. Não é sobre eu. See, I just showed up Eu simplesmente apareci aqui, just like you did. assim como vocês. So I believe tonight E eu creio que essa noite God has a gift for you. Deus tem um presente para entregar. I've been pra vocês. saying this the whole time I've been here Eu sei que eu tenho dito isso por todo o tempo em que eu tenho estado aqui, because, like I always say, porque como eu sempre digo, you're not here by accident. não é um acidente que vocês estão aqui. You're here for a divine appointment. Vocês estão aqui por um planejamento divino. And I don't know what it is that you need, E eu não sei o que é que você precisa, but He does. mas Deus sabe. And He met you here tonight. E Ele veio aqui para encontrá-los essa noite. And so I want to give you just a little recap if you haven't been here, Então, para aqueles que não estavam aqui, eu quero trazer uma pequena recapitulação just so you can follow where I'm going tonight. para que vocês possam estar todos no mesmo caminho da onde eu quero ir essa noite. I started off talking last night. Eu comecei ontem à noite. I say last night, we didn't finish actually till today. Na verdade, eu falo ontem à noite, mas a gente não acabou até o dia de hoje, porque foi de madrugada que I saímos don't think we daqui. finished till like 12:30 in the morning. A gente parou de orar, era 00:30 aqui. And then I was here for the service at 9. E aí a gente esteve aqui no culto da manhã. And I think we went to almost 2. E a gente foi até 2 horas da tarde, praticamente. And now I'm back at E 6. agora estamos de volta às 6. But last night I talked about everything that I do Mas ontem à noite eu falei de tudo aquilo que eu faço, has come not on a platform, que não vem de cima de um púlpito, but has come on my knees, mas vem a partir do meu lugar de joelhos, spending time with God. passando meu tempo com Deus. See, this is the foundation Veja, este é o fundamento of everything in my life. de tudo na minha vida. See, and I talked about this last Eu night, falei sobre isso ontem à noite, that has to be the foundation of your life too. e essa precisa ser o fundamento da sua vida também. See, whatever your situation is, Qualquer que seja a sua situação, whatever you're dealing with, qualquer que seja o problema que você está lidando, the solution is not to try harder, a solução não é se esforçar mais, but it's to spend time with God. mas é passar tempo com Deus. That has to be the foundation of everything. Essa precisa ser a fundação de tudo. And I don't have time to teach on that tonight E eu não vou ter tempo, infelizmente, para ensinar sobre isso de novo à noite, because we'd be here till like 2 a.m. porque senão ficaríamos aqui até as 2 da manhã. And I know some of you got to work tomorrow, Eu sei que vocês precisam trabalhar amanhã, but I talked about what that looked like to spend time with God. mas eu ministrei um pouco sobre o que se parece passar o tempo com Deus. And I was talking about revival. E eu falei sobre o avivamento, This is a revival conference. porque essa é uma conferência de avivamento. And revival E o avivamento just means significa an encounter that you have with um God. encontro que você teve com Deus. It's God basically encountering your heart É basicamente Deus encontrando o seu coração to stir up a fire in you, para iniciar um fogo em você, to go into a deeper relationship para with entrar Him. em um relacionamento mais profundo contigo. That's what revival É is. isso que é o avivamento. See, and revival is in each one of you. E o avivamento está em cada um de vocês. The fire starts in you. O fogo começa primeiro em vocês. And I talked about what you need to do to have more of the E fire. eu falei também sobre o que você precisa ter para receber mais fogo de Deus. Because the presence of God is here. Porque a presença de Deus já está aqui. And I believe He's ignited hearts already. E eu creio que Deus já está iniciando corações com o fogo dele aqui. But then the question is, Mas a pergunta que fica é: how do we sustain the fire? como podemos sustentar esse fogo? See, picture if I make a big fire Imagine como se eu tivesse feito uma grande fogueira aqui and it's burning, e ela estivesse A queimando muito alto a chama, but then I never put any logs on it. mas eu nunca mais coloco nada para alimentar a madeira. What's going to happen? O
que vai acontecer? That fire is going to go out, Aquele fogo vai se apagar uma hora. right? If I don't put any more logs on it, Se eu não colocar mais nenhuma madeira ali, nada para alimentar o fogo, that fire is going to go out. ele vai desaparecer. See, and I say this E eu digo isso because having the presence of God in you, porque ter a presença de Deus em você, which is the fire of God, que é o fogo de Deus, is the answer for everything in your life. é a resposta para tudo na sua vida. It's the answer for your marriage. É a resposta para o seu casamento. It's the answer for your A children. resposta para os seus filhos. It's the answer for your A finances. resposta para as suas finanças. It's the answer for your job. A resposta para o seu trabalho. Because see, when you're in the presence of Porque God, quando você está na presença de Deus, having that encounter with quando Him, você tem esse encontro com Ele, it changes your heart. isso muda o seu coração. You see differently. Você vê as coisas diferente. You hear differently. Você ouve de maneira diferente. You have God's favor on your Você tem o life. favor de Deus sobre a sua vida. You have a peace that surpasses all Você understanding. tem uma paz que vai além de todo entendimento. You have a joy. Você tem alegria. See, these are all the benefits. Esses são todos os benefícios. How many like those Quantos benefits? aqui gostam desses benefícios? Querem ter? Yeah, I know I do. Eu sei que eu quero. That's why I say the presence of God is everything. E é por isso que eu digo que a presença de Deus é tudo. So I talked about spending time with God, Então eu falei sobre passar o tempo com Deus. and then I talked about that there's always an action part that we have to take. Eu também falei sobre uma ação, passos de ação que são necessários. que I são talked about that we're the light, eu falei que nós somos a luz, and that every one of you que cada um de vocês aqui has an assignment on your life, tem um chamado, uma missão que Deus destinou sobre a sua vida. and you have gifts E você tem dons that God's given you. que Deus lhe deu. Every single one of you. Cada um de vocês. And your job E o seu trabalho is to give away those gifts é entregar aquilo que Deus te deu. wherever you go. Por onde quer que você vá. And the more you give away, Quanto mais você entregar, the more it keeps multiplying in the process. mais Deus continua multiplicando no processo. I've prayed for a lot of you so far. Eu orei por muitos de vocês até agora. I don't know how many. Eu perdi as contas já de I'd quantas probably say pessoas. over 100 at least of you. Eu acho que eu diria que pelo menos umas 100 pessoas nós oramos aqui individualmente. And so many of your prayer requests E muitos de vocês, quando vieram me pedir oração, that I've heard from you o que eu ouvi de vocês are not really about a job. não era sobre um trabalho, They're not about your finances. não era sobre as finanças, They're not really about your health. não era sobre a saúde. You're asking, how can I have more of God? Eram pessoas que me perguntavam, eu quero ter mais de Deus, como eu That's posso what ter I've mais heard de out of your Deus? mouth. Era o que eu ouvia da boca de vocês. You say, Pastor, Pessoas me diziam, pastor, I want more of eu God. quero mais de Deus. I want more of a spiritual life. Eu quero ter uma vida espiritual melhor. This is what I've heard from you. É isso que eu ouvi de vocês. This hasn't been me telling you. Não foi eu que disse para vocês. This is what you need. Isso é o que vocês precisam. You've come to me. Vocês vieram até mim And you said, I want e more. disseram, pastor, eu quero mais. See, you see, the foundation Porque vocês têm visto que o has to be fundamento Him. precisa ser Ele. So you're hungry. Então vocês estão famintos. And I hope I've stirred up a hunger in you. E eu espero que eu tenha criado uma fome ainda maior em vocês. Because that's what I do. Porque é isso que eu quero That's fazer. what God has called me to É do. isso que Deus me chamou para fazer. He's called me to stir the fire that's already in you. Ele me chamou para aumentar o fogo que já há em vocês. It's called poking. Como cutucando uma chama. Like when you have coals in a fire Quando você tem, por exemplo, ali cinzas de uma fogueira and they're hot, but they need to be poked. e elas estão quentes ali, mas não há fogo, então você precisa mexer para criar a chama. See, it can also be logs in a fire. Veja, você pode olhar ali naquele fogo Sometimes they start to go out, e aí o fogo começa a apagar, but they're still really hot. mas ele ainda continua muito quente. Well, tonight I'm going to poke you a little bit E essa noite eu quero cutucar um pouco mais o fogo em você, because I want you to burn for Him. porque eu quero que vocês queimem por ele. See, when you burn for Him, Quando você queima por ele, you know who you você are sabe quem você é, and you know whose you are. de quem você é, And then you live e aí differently. você vive de maneira diferente, You see differently. você vê de maneira You diferente, hear differently. você ouve de maneira diferente, Your heart changes. seu coração é transformado, It becomes transformed. se torna diferente. Before I came up tonight on stage, Antes de subir aqui no púlpito hoje à noite, I said, God, eu orei e disse, Deus, you know what people need tonight. o Senhor sabe o que as pessoas precisam essa noite. I lay myself down. Eu me entrego essa noite. You give me what you want to speak to your people Me dê tonight. somente o que o Senhor quer que eu fale com as pessoas. But I aqui. know you want to see them transformed. E eu sei que o Senhor deseja ver elas
elas transformadas. I know you want to see them set Eu free. sei que o Senhor deseja vê-las elas livres. I know you want to see them to come into the fullness of what you have for them. Eu sei, Pai, que o Senhor quer ver elas vivendo em tudo que o Senhor tem para elas. Because so many people Porque muitas pessoas are just saying, I want more of God. estão dizendo que querem mais de Deus. See, and I love that. E eu amo isso. See, that excites me. Isso me anima. I get excited about Fico that. muito animado quando eu ouço isso. Because not everywhere I go, Porque não são em todas as igrejas que nós people vamos have this type of hunger. que as pessoas têm esse tipo de fome. See, I can't make you hungry. Veja, eu não posso fazer você faminto. I can't do it. Eu não posso criar a fome em você. But God can touch your heart. Mas Deus pode tocar o seu coração. But then it's up to you. E aí a decisão é sua. How much of God do you want? Quanto de Deus você deseja Do receber? you want a little bit? Você quer apenas um pouco? Or do you want as much as Ou possible? você quer o máximo possível? See, and then I talked about emptying out. E eu também falei sobre se esvaziar. And I did this quite a few Eu times. fiz isso algumas vezes aqui com That when we're vocês. filled up with something, Lembra quando eu disse que quando estamos cheios, let's say this is my heart, digamos que essa garrafa fosse o meu coração, and it's filled up with wounds, e ela está cheia de feridas, anger, raiva, fear, medo, shame, vergonha, guilt, culpa, condemnation, condenação, whatever it is, o que quer que seja. I can ask God for something more, E se eu pedisse a Deus por algo a mais but there's no room, e não houvesse espaço, right? You can see in this water bottle, certo? Vocês podem ver aqui que não há espaço. I got about this much room. Eu só tenho um pouco de espaço aqui. That's all I got. É tudo que eu tenho. See, you've heard me say already, a lot of you, Muitos de vocês me ouviram dizer aqui that I love mango que juice. eu amo suco de manga. And let's say mango juice Digamos que o suco de manga represents God's peace, representasse a paz de Deus, His love, o amor, His a goodness, bondade, His favor. o favor. And I'm asking Him for that, E eu pedisse a Deus por isso, but there's no room. mas não houvesse espaço. There's about this much room. Só houvesse um pouco de espaço. And you know what I'm going to have? Sabe o que eu teria? Mango water, Eu teria uma água com manga, which isn't bad, I'm sure, que não deve ser muito ruim, but I want the juice. mas eu quero o suco, a polpa. I'm here for the mango Eu tô juice. aqui pro suco de manga. So what do I have to do? Então o que é que eu preciso fazer? I talked about emptying out, Eu falei sobre quando precisamos nos esvaziar, that we pour out whatever that is. que nós entregamos a Deus o que há em nós. And I've gone through that process a few times now, E nós fizemos esse processo algumas vezes. and we'll probably do it again, E provavelmente faremos de novo, because I do it every day. porque eu faço diariamente. Because see, things fill up in my heart. Porque coisas do mundo sempre enchem o meu coração. See, I get offended. Eu fico ofendido. I can get prideful at Às times. vezes eu me torno orgulhoso. I can get arrogant at Eu posso times. me tornar arrogante algumas vezes. I can get selfish at Eu posso times. me tornar egoísta. I can get fearful at Eu times. posso ter medo às vezes. And there's nothing wrong with a good, healthy fear. E não tem nada de errado com um bom medo. Like, I'm not going to go put my finger in a light socket, Certo? Eu não vou colocar o meu dedo numa tomada aqui. right? Certo? That wouldn't be healthy. Isso não seria saudável. Or like when I've been hiking in the mountains where I live, Ou quando, por exemplo, quando eu vou escalar uma montanha na and there's been Califórnia, bears out there. e aí eu olho naquelas barreiras. I'm not going to run up to the bear, Eu não vou correr para um urso que tem ali perto, se eu right? vir um. That's a healthy fear. É um medo saudável. Everybody with me? Vocês conseguem entender? But I'm talking about the fear Eu estou falando de um nível de that is medo not aqui, healthy, que não é saudável, that starts to control your que life. começa a controlar a sua vida. And see, I talked about emptying that out E eu falei sobre nos esvaziarmos and making room, e fazermos espaço and then God can give you more of what He has for para que you. Deus possa nos entregar mais do que Ele tem para nós, He can fill you up. para que Ele possa encher But vocês. if I'm filled up with me, Mas se eu estiver cheio de mim, there's no space. não haverá espaço. So I empty out, Então nós nos and esvaziamos. then I say, God, Então dizemos, Deus, fill me up me encha with your peace, com a sua paz, with your com o love, seu amor, with everything you have for com me. tudo que o Senhor tem para mim. And then He fills me up. E aí Ele nos enche. And I talk about that's what we give away then. E eu falei que é isso que nós recebemos, que nós entregamos. I talked about the front of the row is the splash zone. Eu falei sobre a primeira fileira aqui, que é a fileira que se molha do But actually, this whole place is the splash zone. Mas eu vejo hoje essa igreja como uma zona inteira que será encharcada And por see, Deus. God wants to splash you tonight. Porque Deus deseja encharcar vocês essa noite. And so many times, Muitas vezes, like people that I see at SeaWorld, as pessoas que eu vejo lá no parque they're in SeaWorld, the splash zone, que estão aqui na zona onde elas são molhadas, but they're covered up. elas estão cobertas. Well, you're not going to get refreshed. E bom, você não vai se refrescar, se renovar. You're not going to get renewed. Você não será renovado. You're not going to experience everything God has for you Você não
não experimentará tudo que Deus tem para você if you're covered up. se você estiver coberto. And I talked about what that looks like, Eu falei sobre como isso se to parece. take the cover off. Tirar a cobertura de I'm nós. trying to give you a quick version to catch you up. Eu tô tentando trazer uma versão muito rápida aqui para que todos estejamos no mesmo nível. But I preach so much, Mas eu preguei tanto aqui it's hard to do. que é difícil resumir. So I'm giving you the fast version. Então eu tô tentando trazer a versão rápida aqui para vocês. And then I talked about that we have to take a step of action. E eu falei também sobre darmos um passo de ação, That God always calls you to take action. porque Deus sempre nos chama para nos movimentarmos. There's always a part that we have to do. Existe sempre uma parte que precisamos fazer. And I describe what that looked like. E eu descrevi como isso se parece. But I don't have time to do it now, Infelizmente eu não tenho tempo para fazer because we'll be here agora, till 2 a.m. senão ficamos aqui até as 2 da manhã. But there's a part that you have to do. Mas há uma ação que você precisa fazer quando Deus... And then I talked about sustaining the fire. E eu falei também sobre como sustentar o fogo. And there's some core elements if you want to keep the fire, or let's say, put a log into what's already burning. Alguns elementos primordiais para manter o fogo que está na sua vida, como por exemplo, alimentá-lo. See, one of those logs Um desses alimentos para o fogo is humility. é a humildade. Yeah, it's Sim. being humble. É ser humilde. That's something I always pray that I'll stay humble. É algo que eu sempre prego e que eu sempre oro para permanecer Remember what I humilde. talked about when I first started speaking? Lembre-se do que eu falei quando eu comecei a That pregar. everything started from here. Que tudo para a minha vida começou daqui, This is staying low. permanecendo baixo. This is one of the keys, Essa é uma das chaves, is to stay low permanecer in the baixo. process. So I want to stay low. Então eu quero permanecer baixo. Another key that I talked about Outra chave que eu falei com vocês is removing é remover everything that's in my heart. tudo aquilo que está no meu coração. See, I have to empty out, Eu preciso me esvaziar, especially if I have unforgiveness especialmente se há alguma falta or de perdão, bitterness ou se há or something amargura, in my heart. It can block the fire. ou algo no meu coração que possa bloquear o fogo. See, it can put the fire out. Veja, isso pode apagar o fogo que há em mim. So humbleness Então a humildade, and honor, humbleness and honor. a humildade e a honra. And then I also talked about, when I talked about honor, E quando eu falei sobre a honra, I talked about how if there was a king that came in the room, eu falei sobre como se tivesse um rei entrado por este quarto. how we'd honor his presence. Como nós honraríamos a sua presença. Right? The king of England just came in the room. Se, por exemplo, o rei da Inglaterra entrasse nessa sala, Honor a honra plus humility mais a humildade equals promotion nos leva à promoção in the kingdom of no God. reino de Deus. So many of you said, Muitos de vocês me disseram, I want to do something more with my life. eu quero fazer algo a mais com a minha vida. I want to do more for God. Eu quero fazer mais para Deus. See, that's called promotion. Veja, isso é ser promovido. And it takes being humble, E isso e eu preciso ser humilde para and fazer it takes isso. honoring, Isso leva honra para and acontecer. then God opens that up for promotion. Para que Deus nos abra para sermos promovidos. That's what I've covered so far. É isso que eu falei até agora. But I believe there's more logs. E eu acredito que há mais ainda para falar. And if I was here more than tonight, E se eu tivesse aqui mais do que hoje à noite ainda, I would keep talking about the more of the logs eu continuaria falando sobre como alimentar a chama ainda, to sustain the fire. para sustentar o fogo que há em Because vocês. remember, the fire is just not for in the building. Porque lembrem-se, o fogo não é apenas para o prédio aqui. The fire is to go É outside para nós levarmos para fora, to your para families, suas famílias, to your workplace, para o seu local to de your trabalho, community, para a sua comunidade, wherever it is. aonde quer que você vá. So you don't have to have it just here. Você não precisa manter o fogo aqui. You can take it everywhere with you, Você pode levá-lo com você para todos os lugares. and you'll see things E aí você verá and coisas, experience things experimentar coisas, that are unlike anything you have before. como nada que você experimentou antes. You'll see people set free. Verá pessoas sendo livres, You'll see people healed. pessoas curadas, You'll see people delivered. pessoas libertas. See, that should excite you. Isso deveria animá-los, See, that excites me. porque isso me anima. That excites me. Isso me anima. People coming into the kingdom of God. Pessoas entrando para o reino de Deus. See, that should excite us. Isso deveria nos animar. Because so many people are suffering. Porque muitos de nós estamos sofrendo. So many people feel hopeless. Muitas pessoas lá fora se sentem desesperançosas. I talked about a couple that reached out to me that said they were going to commit suicide. Eu falei hoje pela manhã sobre um casal que me procurou falando que cometeria suicídio. And God got a hold of their heart. E que Deus curou o coração deles. So I want to share
with you another log Então eu quero compartilhar com vocês outro modo, outra chama to sustain the fire. para conseguir manter o fogo aceso, But the sustentar o question that I fogo. have, E a pergunta que eu tenho é, as you're looking at me, conforme vocês estão olhando para mim, is how much of God do you want? o quanto de Deus vocês querem? Oh, wait a minute, wait a Wow, minute. espera I think I walked into the wrong Eu church acho tonight. que eu entrei na igreja errada essa This isn't the noite. church that was earlier today. Não era a igreja que estava hoje How de manhã many aqui. are you? How hungry are O you? quão faminto vocês estão? How much of God do O you quanto de want? Deus vocês querem? Yes, Sim, that's the hunger. essa é a fome. What did I said? God rewards hunger. E como eu disse, Deus recompensa os famintos. See, when you're hungry, God gives you so much. Quando você tem fome, Deus te entrega muito mais. So tonight, E essa noite, I want to talk eu quero falar about the fear of the Lord. sobre o temor do Senhor. Now you're thinking right away. Talvez alguns pensem aqui de primeira. Well, Stephen, we're not supposed to fear the Lord. Steven, nós não devemos ter medo, certo? Now I'm not talking about be afraid of the Lord. Veja, eu não estou falando sobre medo. That's not what I'm talking about. Não é o que eu estou falando. I'm talking about to have a reverence for Eu Him, estou falando sobre ter uma reverência a por Ele. reverence Uma and a reverência respect for Him e um respeito por Ele. above everything in your life. Acima de todas as coisas na sua vida. Can I tell you what I feel is the main component of my life of what God's done? Posso dizer a vocês algo que eu sinto como componente principal do que Deus tem feito na minha vida? Is I maintain É que eu mantenho all the time. todo o tempo. My prayer A minha oração is that I would have a reverence of God, é que eu tenha uma reverência por Deus. a fear of God. O temor de Deus. You see, there's a lot of things going on in the world right now, Existem muitas coisas acontecendo no mundo hoje, especially in America. especialmente lá nos Estados And Unidos. what's happening E o que acontece is a lot of pastors and leaders and different people. é que muitos pastores, líderes e diferentes pessoas They're being exposed. estão sendo expostos. Big leaders Grandes that have líderes big que ministries. têm grandes ministérios. What's happened O que acontece is they've é compromised que eles se comprometem com o pecado. just a little bit. Apenas um pouco. But do you know if you compromise a little Mas bit, sabe, se você se comprometer, mesmo que seja apenas um it gets pouco, bigger essas coisas começam a and aumentar bigger e aumentar and bigger. e aumentar. So you may be saying, well, Stephen, I'm not in ministry. Então talvez vocês pensem, mas How Steven, does this apply to me? eu não estou no ministério, à frente do ministério, como isso se aplica a mim? It applies in every area of our life. Isso se aplica a todas as áreas das nossas It vidas. applies in our Isso marriages. se aplica no nosso casamento, It applies in our families. isso se aplica na nossa It família, applies at our workplace. se aplica no nosso local It de applies with trabalho, our friends. se aplica com nossos amigos. When you start to compromise, Quando começamos a nos comprometer. what do I mean by E compromise? o que eu quero dizer com se comprometer? Compromise is when you start to excuse sin, Se comprometer é quando você começa a criar desculpas para o pecado. or you compare yourself to someone else, Ou você começa a se comparar em relação ao and you think pecado. it's not a big deal. E você pensa que o que você está fazendo não é algo muito grande. See, like I said earlier today, Como eu disse um pouco mais cedo, it only takes a little bit of poison to kill a person. é necessário apenas gotas de um veneno para matar uma pessoa. It doesn't take a lot. Não precisa de muito. See, they have something called arsenic Tem um veneno nos Estados Unidos that if you mix it in something, que se você misturar ele, por exemplo, na água, let's say in this water, if it was in there, digamos que nessa garrafa aqui, you can't see it, você não pode vê-lo, you can't smell it, você não pode cheirar ele and you can't taste it. e ele não tem gosto, But as you drink it, mas conforme você beber, it shuts down your systems, your organs, ele para de funcionar, ele faz com que todos os seus órgãos parem de funcionar and you end up dying. e você acaba morrendo. Sin is the same way. E o pecado funciona do mesmo modo. And you're thinking, Stephen, E talvez você pense, Steven, that's a little intense. tá um pouco intenso essa mensagem. I just came to church tonight. Eu vim para a igreja hoje à noite, Can't we just praise God? aqui simplesmente para adorar a Deus. Can I have a feel-good message? Ouvir uma mensagem agradável. I'm giving you a feel-good message. Mas eu estou dando uma mensagem agradável I'm para giving vocês. you the key Eu estou trazendo para vocês a chave that's going to sustain the fire in you, para sustentar o fogo que há em vocês. which is going to give you Que peace, vai te trazer a paz, that's going to give you que vai joy, te trazer that's alegria, going to give you the fullness of que vai God. te trazer a plenitude de Deus. That's what I'm giving É you. isso que eu estou trazendo para That's the vocês. key to everything. É a chave de tudo. That's why this message is so E é serious. por isso que essa mensagem é tão séria. Because if we don't have a fear of God, Porque se não tivermos o temor do Senhor, little by little, de pouco em pouco, it can take you to a place that you never thought you'd go to. nós podemos chegar em lugares que jamais imaginaríamos estar. And it started
e começa with just a little com compromise. apenas um pouco de comprometimento. See Joseph in Scripture. José nas Escrituras He was a man. foi um homem. I'm not going to go through the whole story because you've read the story, I'm sure. Eu não vou contar a história inteira porque provavelmente vocês conhecem. But Joseph was a man Mas José foi um homem that had a dream. que teve um sonho. But what happened? You know, his brothers sold him into slavery, E aí os irmãos dele o venderam como escravo and he ended up in a prison. e ele acabou na cadeia em um Right? momento. You know Certo? the story? Vocês conhecem a história. But he didn't stay in the prison. Mas ele não permaneceu na prisão. See, he had to go to the prison first Ele precisou primeiro ir à prisão before he went into the palace. antes de ir ao palácio. See, what was happening is God was working on his O character. que aconteceu é que Deus estava criando um caráter, trabalhando Another- no caráter dele. Another log. Outro modo de alimentar o fogo em nós. How many want the anointing? Quantos aqui desejam a unção de Deus? Mais. Oh, come on. I saw you Vamos come lá. up to me today Eu and vi- last night. Eu via vocês orando ontem à noite, estavam mais You animados. want the anointing. Vocês desejam a unção? I know I do. Eu sei que eu quero. There we go. Agora There we sim, go. agora sim. That's what I was waiting to É see. isso que eu estava esperando ver. But if you heard me earlier today, Mas se vocês me ouviram mais cedo hoje, I said the anointing is just not dropped in your lap. eu disse que a unção não é simplesmente algo que cai no nosso colo. I mean, it can be imparted to you, Ela pode ser transferida sobre a sua vida, but the people that I know that move in the greatest anointings, mas as pessoas que eu conheço que se movem nos They're no maiores different dons than e you. unção não são maiores que vocês. but you know what's happened to them? Sabe o que acontece com eles? They've been crushed. Eles foram esmagados, quebrantados. I'm going to say that again Eu vou repetir para vocês, because you're all looking at me. porque talvez vocês estão olhando para mim You know, I agora. used to be one of the shyest kids in school. Vocês sabiam que eu costumava ser uma das crianças mais tímidas da minha escola? I was. Eu era. I would be in my classroom, Eu geralmente ficava ali na minha sala de and the aula. teacher would call me to do a book report. E quando a professora me chamava para falar de um livro, por And it exemplo, was about 20 people. eu estava na frente ali de mais ou menos 20 pessoas. And I would start sweating. E eu começava a suar. I would get sick to my stomach. Eu começava a ter dor de I kept barriga. looking at the clock. Eu ficava olhando pro relógio. Oh, I hope time runs out like school ends, Eu espero que o relógio class passe rápido ends, e a minha aula acabe so that I rápido. don't have to go up in front of people. Para que eu não precise falar na frente das pessoas. Can you believe I was that guy? Vocês acreditam que I eu era couldn't esse even talk in rapaz? front of 20 Eu não people. conseguia falar na frente de 20 pessoas. That's a miracle that I'm in front of all you Já é right um now. milagre estar hoje na frente de todos vocês. And I've been in front of thousands of people. E eu já estive na frente de milhares de pessoas. Some of you always tell me, it's like, Pastor, Alguns de vocês me dizem assim, pastor, maybe not some of you personally, talvez não alguns aqui pessoalmente, mas eu já ouvi but at other churches, em outras igrejas, they say, Pastor, pessoas dizendo, pastor, I'm so shy. eu sou muito tímido. God could never use me. Deus nunca poderia me I'm so usar. nervous in front of people. Eu fico muito nervoso na frente de pessoas. I got news for you. Eu tenho uma boa notícia para você. When God has a calling on your life, Quando Deus tem um chamado sobre a sua vida, He's going to do things that you could never imagine. Ele fará coisas que você não pode imaginar. If you were to tell me what I'd be doing, if you were to tell me what I'd be doing 10 years ago, Se vocês me dissessem que eu estaria fazendo isso há 10 anos atrás, I'd be like, you're crazy. eu falaria que você está louco. That is not me. Não, com certeza não seria eu. That is not me at all. Com certeza não seria eu. You see, so the fear of the Lord Mas veja, o temor do Senhor is everything. é tudo que precisamos. And I want to take you to a scripture. E eu quero ler um pouco aqui com vocês as escrituras. So I want you to open your Bible. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. And so I want you to open your Bible. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia, por You know favor. what I love? Sabe o que eu amo? The sound of paper. O som do papel se mexendo. Now we have our phones, Agora nós temos tudo no celular and I can't hear paper. e muitas vezes eu não posso ver ouvir o som do papel, But do you know it's a beautiful sound? mas sabia que é um som lindo? So I want to take you to a scripture, Então eu quero ler algumas escrituras com vocês. and it's Proverbs Eu quero começar por Provérbios 9:10. 9,
versículo 10. I'm going to wait for you to get there Eu vou esperar para vocês chegarem lá. because we got plenty of time. Porque nós temos bastante tempo hoje. We got plenty of time. Nós temos bastante tempo. Amen. Amém. One person agrees with me. Uma pessoa concorda comigo aqui. I'm just kidding. Eu tô brincando, gente. You got to have joy with A gente this. precisa ter alegria com If isso. I'm not joyful, Porque se eu não tiver alegria, then I shouldn't be up here. então eu não deveria estar aqui em cima. I shouldn't be ministering. Eu não deveria estar ministrando. But this brings me great joy. Porque isso me traz grande alegria. I delight in this. Eu tenho muito prazer nisso. So I'm going to read the scripture, Então eu quero ler para vocês. and I use the ESV version of the Bible, E ele está usando uma versão ESV em but inglês. whatever version you use, Independente da versão que estamos usando aqui, it's okay. So let me read não this. tem problema. It says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight." Aqui dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. It says, "The fear of the O Lord temor do Senhor is the beginning é o princípio of wisdom." da sabedoria. Okay? Ok? How many of you want wisdom? Quantos de vocês desejam ter sabedoria aqui? Like almost every hand in here. Eu acho que quase todas as mãos aqui, certo? You see, when we have godly wisdom, E veja, quando nós temos a sabedoria it helps us divina, make decisions. isso nos ajuda a tomar decisões. Me making decisions Porque quando eu tomo as decisões, don't turn out well at as times. coisas geralmente não vão bem. Sometimes they turn out okay, Às vezes até vai mais ou menos. but I need godly wisdom. Mas eu preciso da sabedoria divina. See, and it says the fear of the Lord. E aqui diz que o temor do Senhor It doesn't say a conference. não diz que é uma conferência, It doesn't say church. não diz que é a igreja, It doesn't say fill in the blank. não diz nada disso. It says the fear of the Lord. Diz que o temor do Senhor, The fear of the Lord o temor do Senhor is the beginning of wisdom. é o princípio da sabedoria. Can I tell you a story? Posso contar uma pequena história para vocês? Is that okay? Tudo bem? You know I love stories. Vocês sabem que eu amo história, certo? Why do I tell stories? Por que eu conto histórias? Well, because you can Bom. connect with them. Porque eu creio que vocês podem se Right? conectar We mais fácil com elas. connect with stories. Vocês se conectam mais fácil. So there's two pastors. Então, um tempo atrás, existiam dois pastores. One of the pastors, Um desses pastores, his name's Jim Baker, o nome dele é Jim Baker. and he was a pastor back in the 80s. Ele era um pastor nos anos 80 nos Estados Unidos, I know, a long time ago. há muito tempo atrás. Some of you weren't even born then. Muitos aqui eu acho que nem eram nascidos. So back in the 80s, Jim Baker had this big ministry, Mas na década de 80, o pastor Jim Baker tinha um grande ministério nos Estados Unidos. and he was on television, Ele estava na televisão, and big like supporters all over the place. ele tinha pessoas que apoiavam o seu ministério por todo lugar. And what happened E o que aconteceu is Jim Baker, é que o pastor Jim Baker, he actually got caught embezzling money. ele acabou sendo pego pela Receita Federal por So he had a lot fraude, of finances coming in, por sonegação fiscal com as finanças que entravam na igreja. and he embezzled these finances. Something happened that he did with the E aí ele finances. fez algo lá, sonegou, And then he was married, e ele era casado, and he had an adulterous affair. e ele teve um adultério, ele traiu a mulher dele. Big pastor, Era um grande pastor, well known, muito all conhecido over the place. por todo lugar na América. Well, what happened is he got convicted. E o que acontece é que por conta da sua fraude fiscal ele acabou sendo condenado. So they looked into his life, Então olharam para a vida dele and he actually got convicted ele of foi- these charges, e ele foi condenado de todas as acusações feitas contra ele. and he ended up going to prison. E ele acabou indo para prisão. I think it was like 25 years, Eu acho que foi mais ou menos 25 anos de condenação. some long amount of time. Foi um grande tempo. And so he's in prison, Então ele estava na prisão. and he reaches out to another pastor E aí quando ele estava lá, ele contatou um outro pastor by the name of John Bevere. chamado John Bever. Anybody heard of John Bevere? Alguns aqui talvez já tenham ouvido falar dele. Yeah, he's come to Brazil Sim, ele vem para o Brasil quite a few frequentemente. times. So he reaches out to John, Então ele pergunta ao pastor John Bever: and he says, "John, will you come visit me in prison?" John, será que você poderia vir me visitar na cadeia? Is what Jim says to him. Foi o que foi dito a ele. So John Bevere comes and visits Jim, Então o John Bever vai até a cadeia para visitar esse pastor. and Jim's telling him the whole story of what happened in his life. Então o pastor Jim Baker começou a contar toda a história da sua vida, do que ele havia feito, Everything that happened,
tudo o que havia acontecido and how he ended up in prison. e como ele havia acabado numa prisão. And during this conversation, E durante essa conversa, John Bevere, John stops and he asks Jim. o pastor John Bevere interrompe o Jim e fala: "Pera, He says, Jim, I have to ask you a question. Jim, eu preciso lhe fazer uma pergunta. He said, when did you stop loving God? Quando foi que você parou de amar a Deus?" That's what he said to him. Foi o que o pastor perguntou para ele. So Jim looks at John Então o pastor Jim Baker olhou para ele and says, I never stopped loving e God. respondeu assim: "Eu nunca parei de amar a Deus. I lost the fear of God. Eu perdi o temor. I never stopped loving Eu God. nunca parei de amar a Deus." See, we can love God. Veja. Every one of you in here loves God. Cada um de nós aqui, todos nós podemos e devemos amar a Deus. But how many of you fear God? Mas quantos de nós temos o temor? That's a whole different level. É um nível completamente diferente. So Jim loved God, O pastor Jim amava a Deus, but he lost the fear of God, mas ele perdeu o temor, which caused him to que compromise. causou, o que fez com que ele se comprometesse. And we see what happened with him in the process. E aí você viu o que aconteceu com ele no processo. You see, we see what happened with him, Você pôde ver o que aconteceu com ele. just like with Joseph. E assim como com José, We saw what happened with him. que não se comprometeu, e você viu o que aconteceu com ele. But the thing about Joseph E a diferença com José is he didn't é compromise. que ele não se comprometeu. There was many occasions Houveram muitas oportunidades for Joseph, para que José, we all know the story, todos sabemos a história, where Potiphar's wife aonde a mulher ali tried to seduce him, tentou seduzi-lo, and there was all these things that happened. e outras coisas que aconteceram na Here he vida is in dele. prison. Quando ele estava na cadeia, God gave him a dream, Deus entregou um sonho a ele, and at times he's probably thinking, e talvez ele deveria estar pensando: what in the world is going on? o que é que está acontecendo comigo? I had a dream Eu tive um sonho that was spoken over me que foi declarado sobre a minha vida, that I was going to be king, que eu seria um rei. and I'm in a prison right Eu now. estou na cadeia agora. Some of you, Alguns de vocês, God spoke something over you, Deus declarou algo sobre a sua vida, and you're in a prison right e now. vocês estão numa cadeia agora. Not physically in a prison, Não because fisicamente, you wouldn't be here if you were. porque vocês não estariam aqui se estivessem But there's a presos, prison of something in your life, mas uma prisão de algo na sua vida. and you're saying, God, E vocês dizem: Deus, what in the world is going o on? que é que está acontecendo? What is going on with my O marriage? que é que está acontecendo com o meu casamento? You said this was the person for me. O Senhor disse que essa era a pessoa para mim. What's going on with my children? O que é que está acontecendo com os You meus said that filhos? they had a calling on their O Senhor life. disse que eles tinham um And you had a chamado sobre a plan vida and a dele, purpose. que eles têm um plano e um It's not propósito, looking like that right now. mas não se parece nada com isso agora. God, you spoke healing over my body, O Senhor declarou cura sobre o meu corpo, but I'm dealing with a lot of pain. mas eu ainda estou lidando com muita dor. What is going on? O que é que está acontecendo? God, I'm dealing with a lot of trauma. Deus, eu estou lidando com muito trauma, Betrayal. com traições, People have let me down. pessoas que me colocam para baixo. This isn't looking like the palace. Isso não se parece com um palácio, This is looking like a se prison. parece com uma prisão. What did I do, O que é God? que eu fiz de errado, Deus? Can anybody relate to this? Alguém aqui consegue se Or am relacionar I com just esses talking to myself pensamentos? tonight? Ou eu tô falando sozinho Who aqui essa can noite? relate? Quem consegue se relacionar com isso? You're in some type of prison right now. Que existe algum tipo de prisão And sobre a you're sua like, vida. God, E você diz: Deus, what happened? o que aconteceu? Or we do a second thing Ou nós fazemos uma outra coisa. and we say, God, Nós dizemos: Deus, what did I do? o que foi que eu fiz? What did I do? O que foi que eu fiz? We think we did something. Porque nós pensamos que And there's a fizemos time algo. when, yes, if we did something, we have to repent. E veja, se nós fizermos algo de errado, sim, precisamos nos arrepender. See, but there's a time of preparation. Mas há um tempo de preparação. You're all looking at me. Tô olhando para vocês There's a aqui me time encarando. There's a time of preparation. Há um tempo de preparação. You see, Joseph couldn't be king, Veja, José não poderia chegar na posição que chegou, the king that God wanted him to be, se tornar o rei que Deus queria que ele fosse, unless he spent time in the prison. a menos que ele tivesse aquele tempo na prisão. He wasn't ready to be king. Porque ele não estava pronto para chegar àquela posição. God gave him the promise. Deus entregou a ele a promessa. We know the promise was fulfilled. E nós sabemos que a promessa foi completa. See, but a lot of times, Mas muitas well, I'll vezes, say almost all the time, ou quase todas as vezes, we got to go from the pit
Nós precisamos sair de baixo before we can go to the palace. antes de chegarmos ao palácio. Whether it's in your marriage, Seja no seu casamento, whether it's with your children, seja com seus filhos, whether it's with your family, seja com a sua família, your job, seu trabalho, ministry, seu ministério. we gotta spend time in the pit. Nós precisamos passar um tempo ali com Deus somente. Because you know what the pit does? Porque sabe o que acontece ali na cova, na prisão? You know what actually the pit stands for? Sabe para que serve ali aquele momento? A pit is P-I-T. Lá nos Estados Unidos, a cova é soletrado PITE, It stands for pastors in training, is what we say. que é um termo que a gente usa para pastores em treinamento. Pastors in training is the pit. Pastores em treinamento, nós chamamos ali a prisão, a cova. But the pit can be anything in your life. Mas isso pode ser qualquer coisa na sua vida. See, one of the things I always pray Uma das coisas que eu sempre oro, is I say, God, eu digo, Deus, never let my character nunca permita que o meu caráter get out of alignment with the anointing. se desalinhe com a unção que o Senhor me entregou. See, we all want the anointing. Porque todos nós queremos a unção. Give me the anointing, Me entregue a unção, Pai, which is amazing. que é algo I maravilhoso. love the anointing Eu amo a unção de because God does Deus, so much with it. porque Deus faz muito através da nossa But we vida. don't want our character to get out of balance. Mas nós não devemos querer que o nosso caráter se desalinhe. So I always pray, Então eu sempre oro, God, Senhor, don't let my character get out of balance. não permita que o meu caráter I se want the desalinhe. anointing, Eu quero a unção, but I also want the character mas eu também quero ter um to caráter carry the anointing. para carregar a sua unção. You see, the pit E veja, a cova is where our character gets developed. é onde o caráter é formado. That's where our character gets developed. É lá, é numa prisão que o seu That's caráter where é things get formado. burned away. É lá que as coisas são tiradas de você. That's where I surrender things. É lá que você rende coisas a That's Deus. where I lay things É down. aqui que você entrega coisas. Not on the platform, Não é em cima de uma plataforma. but in the pit. É lá embaixo. That's where God humbles me. É lá onde Deus nos torna That's where He humildes. gets me alone. Aonde Ele faz com que eu esteja sozinho Joseph com was ele. alone in the pit. Porque José estava sozinho lá. He was by himself. Ele estava completamente sozinho. I mean, God was there with him. Claro que Deus estava com ele, But God removed pride, mas Deus removeu ali o orgulho. because He removed arrogance. Porque Ele removeu a Because when arrogância. Joseph received the dream, Porque quando José recebeu o sonho, he was a little arrogant. talvez havia um pouco de arrogância sobre ele. And God had to get rid of that. E Deus precisou tirar tudo isso. And it happened in the pit. E isso aconteceu ali na cova. See, don't try to get out of the pit too soon. Veja, não tentem sair da cova de qualquer jeito You're muito going to cedo, get to where God's taking you. porque vocês irão chegar aonde Deus tem preparado para But you don't want to vocês. try to get out of the pit until God takes you out. Mas vocês não devem tentar sair por conta própria, a não ser que Deus os tire. Joseph was there for many years. José ficou lá por muito tempo. It wasn't a few days. José ficou na cadeia por muitos It anos. wasn't a few months. Não foram meses, It não was foram 12 dias. years. Foram 12 anos. 12 years. 12 anos. And he didn't do anything. E ele não fez nada. He didn't do anything. Ele não havia feito nada. He had a fear of the Lord. Ele tinha o temor. He honored the Lord. Ele honrava a Deus. He loved God. Ele amava a Deus. But he was in the pit. Mas ele ficou lá na cadeia. But you know what can happen in the pit? Mas sabe o que aconteceu ali? You can have favor in the pit. Ele recebeu o favor de Deus mesmo naquele lugar. Right? We know the story. Vocês sabem da história, certo? When he was in the pit, Quando ele estava lá na cadeia, he had favor ele teve o favor de with, Deus with sobre the a vida dele, jailers. com aqueles que estavam ao redor. See, you can have favor in your pit. Porque você pode ter o favor de Deus mesmo enquanto See, but ainda está God na has to cadeia. trust you. Porque Deus quer confiar em vocês. He wants to be able to trust Ele you. quer confiar em vocês. If he can't trust you with a little, Mas se Deus não pode confiar em vocês no pouco, why is he going to give you more? por que Ele te entregará mais? Why would he give you more? Por que Ele te entregaria mais? See, but when you're faithful with a little, Mas quando você é fiel no pouco que Ele lhe entregou, he says, I'm giving you more. Ele pode nos entregar mais. See, I was in a pit for numerous years. Eu estive numa prisão por inúmeros anos. I wasn't in prison, Eu não estava numa cadeia física, but I had a pit in my life. mas eu estava aprisionado em áreas da minha vida. I was sick. Eu estava doente. My marriage was O challenged. meu casamento passava por muitos desafios. I didn't have a job. Eu não tinha um emprego. And this is after God spoke a promise over my life. E isso foi logo após eu receber uma promessa de Deus sobre a minha vida. And I had a fear of God. E eu tinha o temor. And I was like,
E eu fiquei pensando, what in the world is going on? o que é que está acontecendo aqui? What is happening in my life? O que é que está acontecendo na minha vida? I couldn't figure it out Eu não conseguia descobrir, until God said, até que Deus me disse: I'm developing you. eu estou desenvolvendo o seu He caráter. said, I'm preparing you. Eu estou preparando você. See, a lot of you Muitos de vocês are being prepared right now. estão sendo preparados agora. You're being stretched. Estão sendo alargados. How many of you know Quantos aqui sabem that being stretched que ser alargado is not comfortable? não é algo confortável? I gotta tell Eu you, preciso dizer isso. it's not comfortable. Não é algo confortável. But you know why you get Mas stretched? sabe o porquê você é alargado So por that you Deus? can contain Para more. que você possa conter mais. That's why you're being Por stretched. isso que Deus alarga você. The pressure that you're dealing A with, pressão que você lida, I say this all the eu time. digo isso todo o tempo. There has to be pressure Precisa haver pressão before there's a promise. antes do nascimento de uma promessa. I'm going to say that Eu again. quero repetir novamente. There has to be É pressure necessário que haja pressão before there's a promise. antes que venha uma promessa. When a woman is in labor with a baby, Quando uma mulher está grávida de um filho, well, I don't know personally, bom, eu não sei como é pessoalmente, claro, but there's tremendous pressure of what she goes through. mas eu sei que há uma tremenda pressão que ela passa ali na hora do You parto. see, she's in what we call labor pains. Ela passa o que nós chamamos de dores de parto. Yeah. And those labor pains can be so intense at times E algumas vezes essas dores de parto podem ser tão intensas where women say, I think I'm done. que algumas mulheres chegam a pensar que vão morrer. Like the baby hasn't come yet, E o bebê nem saiu ainda. but I think I'm done. Mas elas acham que vão morrer. Right? It can be that painful. Porque pode ser doloroso a esse But ponto. what do? Mas o que é que elas They fazem? stay in labor Elas permanecem ali no matter how gravidosas. painful it Não is. importa o quão doloroso é. And what E o happens? que acontece? The promise comes, A promessa nasce. right? The Amém. baby O comes. bebê vem. It's the promise. A promessa. And then all that pain that they went E aí, through, de repente, toda aquela dor que ela passou. they're looking at that baby, Quando ela olha para aquele bebê, just smiling. ela apenas consegue sorrir. All that, they're not focused on the pain Ela anymore. esquece, ela não foca mais na dor que está sentindo. They're focused on the Ela promise. só está focada na promessa And nos they're seus like, braços. "Wow." E elas falam, uau. And if you try to talk to them about the pain, E se você tenta falar com ela sobre a it's dor, almost like they have amnesia. é quase como se elas tivessem tido amnésia. Because so many times, Porque muitas vezes, the woman, a mulher, the wife, you know, a esposa, a minha esposa, after a little while, Depois de after she heals and depois de um tempo em que through the ela process tem a um little filho, bit, que ela passa pelo processo, she's like, honey, ela chega e fala assim, amor, when are we going to have another baby? quando vamos ter outro bebê? When are we going to have another one, right? Quando teremos outro, certo? Guys, can you testify that have Homens numerous podem children? testificar o que eu tô falando aqui. Yeah. Sim. Your wife was, this is so painful. Quando ela I don't estava want to lá, go through ela this estava anymore. reclamando que doía muito, não queria nunca And the mais passar promise por happens. isso. Mas quando ela vê a it's promessa, like, ela fala, Ah, let's have another one. vamos ter outra, Let's have another one. vamos ter outra. See, God Veja, is Deus, sharing with you Ele celebra. the ones of you that are going through tremendous pressure. Deus me mostrou pessoas aqui que passavam por tremenda pressão, The promise is coming. porque a promessa está vindo, It's coming. está vindo. But you can't stop in the labor Mas você não pode parar o nascimento, because then you'll miss the promise. porque aí você vai perder o que Deus See, tem. this message is going in a totally different direction. Veja, essa mensagem Deus está me levando para uma direção totalmente diferente do que eu me And planejei. that's what I love about the Holy Spirit E eu amo isso sobre o Espírito Santo, because He's speaking to somebody tonight. porque Ele está falando com alguém aqui essa noite. And it may be one person in E here, talvez seja apenas para uma pessoa que está or it aqui, may be numerous. ou talvez muitas. This is what God does. Mas é isso que Deus faz. This is why I get excited E é por isso que eu fico tão because I never animado. know what God's gonna release out of my mouth, Porque eu nunca sei o que Deus vai trazer pela minha boca. and I never know what's gonna happen. E eu nunca sei o que vai acontecer. So let me get back Então, voltando um pouco to the fear of the Lord. para falar sobre o temor do Senhor. Like I said, it's the beginning of wisdom. Como eu disse, é o princípio do conhecimento. See, the fear of the Lord O temor do Senhor is hating sin. é odiarmos o pecado. It's hating sin. É odiar o pecado. No, I'm not saying we got to be perfect. We're not perfect. We're all sinners. Eu não estou falando para sermos perfeitos, todos somos pecadores, Right. certo?
But you know when you're allowing sin in your life. Mas você sabe quando você that permite que o you're pecado excusing it. esteja na sua vida. Right? We all know E that. We você know dá when we're doing desculpas para something ele. wrong. Todos nós sabemos quando Right? fazemos coisas erradas e And we're like, well, justificamos, I'm not certo? perfect. E dizemos, como eu sou perfeito. God's grace will cover me. A graça de Deus vai me cobrir. I'm a guy. Eu sou I'm a homem. woman. Eu sou uma mulher. Right? We all know that. We can be honest, Todos right? nós sabemos, Can podemos we ser be honestos honest aqui, tonight? certo? Can we speak truth? Podemos falar a verdade aqui hoje? We say that, Nós dizemos isso. but inside we know. Mas dentro de nós sabemos No, I'm compromising. que estamos nos comprometendo. See, and that'll block what God has for E you, isso pode bloquear o que Deus tem para você. especially if you want wisdom Especialmente se você deseja ter a in sabedoria situations in your life. de uma maneira sobrenatural na sua vida. See, the fear of the Lord Veja, o temor do Senhor not only gives you wisdom, não só te dá sabedoria, but it gives you so many other things. mas te dá muitas coisas. You see, it says in Psalm, I'm going to give you another scripture tonight. Eu quero dar outra escritura aqui para vocês essa I noite. usually don't go through this many scriptures, Geralmente eu não leio muitos textos aqui, and I'm going to have you turn to the scripture. mas eu quero que vocês abram a Bíblia. Because you know what? I was talking to Pastor today, Porque sabe, nós estávamos conversando com um pastor and we were hoje, talking about scripture, falando sobre a palavra, sobre and a I usually leitura. don't have people get out their Bibles E eu geralmente não peço para as pessoas abrirem a because I'm Bíblia, trying to release too much. porque eu tô tentando ali toda hora entregar o que Deus And está I me got falando. back to my hotel room, Mas quando nós voltamos para o quarto do and hotel God was hoje, talking to me. Deus começou a falar And He comigo. said, you know, if you don't have people go into the E Word, Deus me disse, bom, se as pessoas não forem até a palavra, they're missing out on something. eles estão perdendo algo. I was like, E aí eu falei, I'm sorry, God. desculpa, Deus. And then He said to me, Então Deus me disse, He said, Stephen, Steven, do you remember what that spiritual father said to you before? você se lembra o que o seu pai espiritual lhe falava antes? And so, you know, when God asks you a question, Então quando Deus lhe faz uma pergunta, He usually has the answer already, ele sempre tem a resposta, but He wants to see if you have the answer. mas ele quer ver se você sabe ela. And there was he recalled a memory where there's a spiritual father, Então Deus me lembrou dessa memória do meu primeiro pai and I used to espiritual. listen to ministers, E eu escutava muitos ministros and they na tell me about época. a scripture, E quando eles falavam sobre um many texto years da ago, Bíblia, uma escritura, and I muitos would anos just atrás, hear it, eu simplesmente sentava e but I ouvia. wouldn't really look up the scripture. Mas eu geralmente não abria a Bíblia ou lia a escritura. And the spiritual father saw me doing this, a man that I honored and that, Então esse meu we pai had espiritual, esse homem a que eu connection amo, with. que eu tive uma, que eu And tenho he uma said, conexão com "Stephen, ele. Ele me disse, Steven, you know that when you don't read God's word ele me viu não acompanhando a leitura, ele disse, quando você não lê a palavra, and you follow the minister, quando você não está ali acompanhando um that ministro, you're missing the gift that comes from that." você está perdendo o dom que está saindo da palavra. That's what he said. Foi o que ele me disse. I was like, it was that serious. E foi esse o nível de seriedade que I ele was me like, I disse. heard the scripture. Eu ouvi a escritura. I saw it up on the Eu screen. até vi ela aqui na tela. And he said, no, Mas ele me disse, there's não, something powerful algo poderoso when a person reads the scripture. sobre quando uma pessoa lê e você acompanha. And so I got reminded of that today. Então eu fui lembrado disso See, por God's Deus. always working on me. Veja, Deus está sempre trabalhando You comigo. think I'm up here and it's like, oh, Stephen's just traveling all over ministering. Se você acha que eu só venho pra cima do púlpito, prego, que eu tô viajando por todos os lugares, é legal, é fácil? Yes, I do that. Sim, eu faço But isso. God is always working on my Mas heart. Deus está sempre trabalhando no meu See, coração. when you honor E God, quando você honra Deus, He's always checking your heart. Ele está sempre procurando, sondando o seu coração. See, and I love this in the scripture. It's Psalm 25:14. E eu amo essa escritura, é Salmos 25:14. Do you know how many scriptures there are Sabem quantos textos existem on the fear of the Lord? falando sobre o temor do Senhor? How many scriptures in the Bible? Quantos textos na Bíblia? There's over 150 scriptures Mais de 150 textos on the fear of the Lord. sobre o temor. Wow, Uau! that's a lot of scripture. Muitos textos, não? Must be pretty important Deve ser muito importante, então. if it has 150. Se existe 150 vezes textos So as falando we're sobre turning isso, então conforme vocês estão abrindo to Psalm 25:14, para Salmos 25:14, let me know when you're there. I think you're there. eu acho que vocês já estão por aí. I don't hear paper moving Não anymore. estou mais ouvindo o barulho do papel se movendo. But this scripture says, A escritura diz: the secret of the Lord is for those who fear him. diz que o Senhor é amigo do que os temem, e a eles lhe ensina sua aliança. Wow. Uau! The secret of the Lord. O
os segredos do Senhor. Who wants God's secrets? Quem aqui deseja ouvir os segredos de Deus? I know. Eu sei que eu quero. Okay, I'm in the right church. Eu tô na igreja certa, legal. I know I want the secrets. Eu sei que eu quero receber segredos Do you de know Deus. God shares so many things with me? Sabia que Deus compartilha muitas coisas And comigo? once again, I'm not special. E novamente, eu não sou especial. I'm just like you. Eu sou alguém igual a I vocês. just spend time with God and I listen. Eu simplesmente passo meu tempo com Deus e But ouço you know, Ele. He reveals so many things to me. Mas sabia que Deus revela muitas coisas a mim? And I get so excited. E eu fico muito animado. And I'm like, I can't wait to preach about this. E aí eu falo, eu mal posso esperar para pregar sobre I isso. can't wait to teach Eu mal this. posso esperar para ensinar sobre isso que Deus I está me can't wait to falando. tell somebody about Eu mal this. posso esperar para falar para alguém. And you know what God says a lot of E times? sabe o que Deus me diz muitas vezes? This isn't for anybody else. Isso daqui não é para mais ninguém. This is just me and you, Stephen. Isso é simplesmente entre I'm eu e like, wait você. a minute, God. E eu falo, This peraí, is just Deus. me and you? Só eu e This você? is so Isso good. daqui é tão This is bom. going to help so many Isso people. vai ajudar tantas pessoas. And God's all about helping and blessing people. Porque Deus ama ajudar e abençoar as pessoas. But God says, I don't want you to say anything about Mas this. Deus me diz, eu não quero que você compartilhe isso. I was like, wow. Eu falei, uau. See, that's the intimacy. Porque isso é intimidade. That's the intimacy with Isso é God. intimidade com Deus. And so I want to give you a few more things Então eu quero dar mais alguns pontos aqui that happen que acontecem when you have the fear of the Lord. quando temos o temor do Senhor. And then we're going to pray. E aí nós vamos orar. And I know it's getting maybe late a little bit, Eu sei que talvez está ficando um pouco em cima do horário, meio tarde, but I believe God is just releasing onto you. mas eu creio que Deus tem muito ainda para entregar See, I a leave vocês. tonight. Veja, hoje é minha última noite, eu vou embora hoje à I noite. wish I could stay longer, Eu gostaria de poder but estar I got mais to go aqui. somewhere else Mas amanhã nós vamos a outra where igreja, God's calling me. onde Deus está me chamando. But I want to pour out Mas eu quero entregar a vocês as much as I possibly o can, máximo que eu puder. because I want you to get this tonight. Porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. I want you to leave here Eu transformed. quero ver vocês saindo daqui transformados. I want you to leave here set free. Eu quero ver vocês saindo daqui You can't livres say hoje. that I didn't tell you about the logs that you need for the fire inside E eu não you. quero que vocês saiam daqui sem entender sobre o combustível para manter o fogo. I released it to you tonight. Eu quero entregar tudo a vocês essa noite. What you do with it, E o que você vai fazer com isso that's between you and God. é algo que está entre você e Deus. That's between you and God. Aí é entre você e Deus. And so some other things Então tem algumas outras coisas that come from the fear of the Lord. que vêm do temor do Senhor. And I'm going to go through some scriptures, but it's like you don't have to go there with me, E eu vou ler alguns outros textos, mas vocês não precisam abrir esses aqui. because we'd be here till midnight just preaching. Porque senão eu acho que nós levaríamos muito tempo para ler todos. And so with the fear of the Lord, there's also great peace that comes. Então, quando nós temos o temor do Senhor, há uma grande paz. em See, nós. there's a peace that surpasses all understanding. Há uma paz que vai além de todo entendimento. There's a peace of the Lord A paz do Senhor, that you can't get from anything que else você não recebe de nenhum outro lugar, when you have a fear of Him. quando você tem o temor. Because when you have a fear of Him, Porque quando você tem o temor, you're putting Him first você está colocando Deus em primeiro lugar, above everything in your life. acima de todas as outras coisas na sua You see, vida. when I was younger, Veja, quando eu era mais novo, I used to get into a lot of trouble. eu costumava me meter em muita confusão. I had friends that would persuade me Eu tinha amigos que me persuadiam to get into trouble. para entrar em problemas. And a lot of times I went along with them. E muitas vezes eu ia com eles. Don't worry, I've repented. Não se preocupe, eu me arrependi. But a lot of the, or some of the times I should say, Mas algumas vezes eu I wanted to participate in what they were they wanted to do, eu queria muito participar daquilo que eles estavam me chamando para fazer. but something stopped me. Mas algo me impedia. And I didn't have the relationship with God that I have. E eu ainda não tinha o relacionamento com Deus que eu tenho hoje. But I knew if I participated in what they wanted me to do, E naquela época eu sabia que se eu fizesse, se eu participasse do que eles estavam me chamando, I knew if my parents found out, eu sabia que se os meus pais descobrissem o que eu estava fazendo, how disappointed they were going to be. o quão desapontado eles ficariam comigo. How disappointed they'd O be. quão desapontado eles And ficariam. the thought of hurting my parents E o meu pensamento sobre machucar os meus pais stopped me me impedia from following through de passar por essa, with, de fazer isso, with what I wanted to do in my flesh. mesmo que naturalmente eu quisesse fazer. You know, and we should have that same thing with God. E sabe, com Deus devemos ter a mesma atitude. We should have that type of reverence. Devemos ter esse tipo de reverência. God, my flesh wants to do this, Senhor, a minha carne até deseja, but I know mas eu sei that this isn't part of your plan for que me. isso não é parte do plano que o Senhor tem para mim. See, in all this time so far,
Em todo esse tempo aqui até I've agora, been talking a lot about identity. eu tenho falado muito sobre identidade. Right? You've heard me talk about that. Vocês me ouviram falar sobre isso. Emptying out the wounds Sobre esvaziar as feridas. and then letting you know E aí fazer com que você who you are saiba and whose you quem are. vocês são e a quem vocês pertencem. That's one of the logs. Esse é outro modo de manter o fogo When you know alimentado. your identity, Quando você sabe a sua identidade. then it's not based on what people say, Aí você não vive baseado no que as Approval from pessoas people, dizem, validation, na aprovação das acceptance. pessoas, So many na times aceitação das we're pessoas. dictated by what other people think Porque muitas vezes nós somos ditados por aquilo que as pessoas dizem sobre nós, instead of what God thinks. ao invés do que Deus diz. But when you have a fear of the Lord, Mas quando você tem o temor do Senhor, you're focused o seu foco on what God thinks. é naquilo que Deus pensa sobre você. So like I said, Então, como eu disse, it creates a peace. o temor cria paz. It also creates blessing and protection. Ele também cria bênçãos e proteção sobre a nossa vida. In Psalm 34:7, Salmos 34:7 it says, "The angel of the Lord diz que os anjos do Senhor encamps around those who fear him." acampam ao redor daqueles que o temem. How many of you want angels encamping Quantos de around vocês you? desejam ter os anjos ao seu redor? I know I do. Eu sei que eu quero. I want as many angels as Eu possible. quero o máximo de anjos possíveis. That's one of the benefits of the fear of the Lord. Esse é outro ponto sobre termos o temor do Senhor. It also leads, Ele também nos leva. it fuels revival, is basically what it does. Ele nos leva ao avivamento, basicamente. See, because it gives you wisdom, Porque ele nos dá sabedoria, it gives you revelation, ele nos dá revelação, it gives you protection, ele nos dá proteção, it gives you provision, ele nos dá provisão, it gives you a long life. ele nos dá uma grande vida. How many want a long Quantos life? aqui querem viver uma longa vida? Amen. Amém. Like I said, it gives you peace, Como eu disse, nos traz paz, gives you intimacy with nos God. dá intimidade. See, Proverbs 10:27 Provérbios 10:27 says, "The fear of the Lord diz que o temor do Senhor, adds length to your life." ele nos dá vida. Uau. The fear of the O Lord temor do Senhor adds length to your life. nos dá vida. That's Proverbs 10:27. Provérbios 10:27. You can go ahead. Você pode abrir aí. You're hungry for the word, I can Eu vejo que tell. vocês têm fome pela palavra. But that's a powerful verse. E é um verso muito poderoso. I would encourage you to look at the verses on the fear of the Lord Eu gostaria de encorajá-los a pesquisar e estudar mais sobre o temor do Senhor. and watch how they speak to you. E veja o quanto ele irá falar com você. Watch how they encourage you Veja como você será and encorajado set you free. e você será livre. Amen. Amém? All right. I want to pray. I want to do an impartation over you right now. Então agora eu quero orar por uma transferência de unção sobre vocês. Because I think the fear of the Lord has stirred something up in you. Porque eu creio que essa palavra sobre o temor tocou o coração de vocês. Some of you have that fear right now. Eu sei que alguns aqui já têm esse temor. Amen. E amém? But some of you, Mas alguns de vocês you're being convicted tonight talvez tenham estado convictos because you daquilo don't have that fear of the Lord. que não tem o temor do Senhor ainda. You have a fear of other things, Você talvez tenha medo de outras coisas, but not of Him. mas não tem o temor do Senhor. So I want to pray for you Então eu quero orar por você. because I believe, like I said, this is the foundation Porque como eu disse, eu creio que o temor é um to dos carry in the fundamentos fire that God has for para you. carregarmos e sustentarmos o fogo de Deus. So go ahead and close your eyes. Então agora fechem os seus olhos, por Don't favor. fall asleep on me though. Mas não durmam, por favor, I got so much more. porque eu tenho muito mais. And if we can dim the lights, E se nós pudermos That's okay. diminuir um pouco as luzes, por favor, because I just want to speak over you right now. porque eu quero declarar sobre vocês agora. Go ahead and hold your hands out. Estiquem as suas mãos como alguém que recebe agora. Position yourself to Se receive. coloquem numa posição de receber. Nothing you have to do. Não há nada que vocês precisam fazer. Just receive right now. Simplesmente recebam agora. Just receive. Simplesmente recebam. So if there's anything that you have to release, Então, se há algo que você precisa entregar a Deus, I just hear some of you eu ouço que alguns de vocês, need to just repent. alguns precisam se arrepender. Some of you just need to repent. Precisam se arrepender. You're experiencing things in your life, Vocês têm experimentado coisas na sua vida
And it's because you're not putting Him first. Porque não tem colocado Deus em primeiro lugar. So, I'm not saying sometimes this is a process that you have to go through. E veja, há um processo que precisamos passar, But this should be the goal of your life. mas esse deveria ser o nosso objetivo. Scripture says As Escrituras dizem to put God first, to love God first, para colocarmos Deus em primeiro, amar Deus em primeiro. and then to love your neighbor as yourself. E depois para para amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. That's God's word. É a palavra. It says seek the kingdom A first, palavra diz para buscarmos primeiro o reino, and all else will be given to e you. todas as outras coisas nos serão acrescentadas. So anything that you need to lay down tonight, Então qualquer coisa que você precisa entregar a Deus essa I pray that noite, that's being revealed in your heart right eu now. oro que seja revelado no seu coração agora. It's being revealed right now in your heart. Revelado no seu coração agora. Maybe you just need to repent Talvez você só precisa se arrepender. and say, Lord, I've been trying to manage E this. dizer, Senhor, eu tenho tentado I've controlar been tudo holding isso. on to this. Eu tenho me apegado a situações. Maybe it's some type of sin. Talvez seja algum tipo de pecado. Maybe it's something else that's just getting in the way Talvez seja outra situação que tem estado no caminho. of you fearing the Lord. Vocês têm It's temido ao guilt, Senhor. it's condemnation. Talvez seja culpa, Just condenação. pray that you lay all that down right Eu oro now. para que vocês entreguem tudo agora. Just release that right now. Entregue tudo agora. You've heard me talk about when we empty out, Vocês me ouviram dizer sobre nos esvaziarmos. we make room for God to do something else. Quando nos esvaziamos, criamos espaço para que Deus faça algo. We make space for Him. Criamos espaço para Ele. So I pray right now as you're releasing that, Então eu oro agora, conforme vocês entregam para Ele tudo. whatever it is, Tudo que há em vocês. we just say, Father, Nós dizemos, Deus, in the name of em Jesus, nome de Jesus, release a fresh revelation entregue sobre eles uma revelação fresca of the fear of the Lord sobre o temor do Senhor, in every single person right sobre now. cada um dos que estão aqui agora. Let a holy reverence Permita que uma reverência fall santa upon every heart right now. caia sobre cada coração aqui. Remove casualness Remova, Senhor, todo o espírito de casualidade and awaken e levante, and desperte offer your presence. a sua presença nas pessoas. Baptize every person here right now Batize todos os que estão aqui agora with the fear of the Lord com o temor do Senhor, that produces wisdom, que produz a sabedoria, purity, a pureza, power, o poder and intimacy with e you. a intimidade contigo. Let their lives Permita com que as suas vidas reflect the holiness reflitam a santidade and the glory of e a Jesus. glória de Jesus. Whatever they have to surrender, E o que quer que seja que vocês precisam render, let them press in right now permita que Deus veja agora and let them focus on you e que eles foquem em Ti, Senhor, above everything else. acima de todas as coisas. Increase right now Aumente, Senhor, on agora every single person right sobre now. cada um aqui agora. Your glorious fall A upon sua them right glória que now. está nesse lugar, Pai. It's burning away things. Queimando agora, Senhor. It's conviction of sin right now. Queimando tudo que não vem de Deus. Nos And all you have convencendo to do do is pecado. release it right now. Tudo que você precisa fazer é entregar As a this Deus. fire is coming on you right Porque o now. fogo dele está sobre vocês Remember, his agora. fire is inside you, Lembrem-se que o fogo está dentro but de it's vocês. increasing right now Mas está aumentando agora. on every single person. Sobre cada um dos que estão aqui. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. They're hungry to put you first Porque eles têm fome de colocá-lo à frente, em and to lay primeiro. everything else E down. para entregar tudo a Ti, It's the Senhor. beginning of everything in their lives. É o princípio de tudo na vida deles, meu Show Pai. them what that is. Mostre a eles o que é. Increase, Lord. Aumente, Senhor. Increase. Aumente, Hey, da, da, pa, 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 pa. The Spirit's moving. Hey, da, da, pa, Espírito pa, está pa, se pa, pa, movendo pa. aqui. Ho, da, 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 pa, 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 pa. Ho, da, da, pa, 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 pa. Ho, da, da, pa, 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 pa. Ho, da, 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 da. Let your Spirit increase right now. Permita com que o Espírito Let it venha sobre increase on vocês every heart agora, right now. sobre cada Hish, coração kiri, da, da, pa, agora. pa, 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 pa. Ho, da, da, da. More Holy Spirit. Mais More Espírito Santo. increase on every heart. Aumente agora, Pai. Soften hearts right now. Amoleça corações agora, Show Senhor. them what they need to lay Mostre down, a eles o que eles precisam te what entregar. they have to lay down O que in the eles têm que te process. entregar agora, Senhor. Hish, kiri, da, da, pa, 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 pa.
More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. Prepare them for what you have for them even more. Prepare-os para o que o Senhor tem para eles, meu Pai. More, Lord. Mais, Senhor. Increase Aumente, Pai. on the top of their Do heads, topo das suas cabeças. all the way to the soles of their Por feet. todo o corpo até a sola dos pés. Increase your fire. Aumente o seu Make them fogo. uncomfortable, Lord. Que eles se tornem desconfortáveis Sometimes por we're ti. just too comfortable. Porque muitas vezes nós queremos estar muito confortáveis. Let us be uncomfortable. Permita que nos tornemos desconfortáveis na sua Let us be presença. uncomfortable, Lord. Desconfortáveis na sua Right presença. now, just keep Agora, increasing. Pai. Aumente agora, Keep Pai. increasing right Aumente now. agora, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. Mais, More. Mais. More of everything that Mais, you Senhor. have. De tudo que o Senhor Increase. tem. More of Aumente, your Pai. fire. Mais do seu More fogo. of everything that's Mais coming de over you tudo que o right Senhor now. tem agora, Pai. Everything's getting broken off right now. Tudo que não vem de Deus está sendo quebrado agora. Let it fall on every person Permita right que ele caia now. sobre cada de vocês aqui Let it agora. fall on every Que ele person caia right sobre now. cada de vocês aqui Let agora. it increase on everybody. Que ele aumente How sobre hungry are you vocês right agora. now? Mas o quão faminto vocês Raise your estão. arms. Levantem os Raise your braços. arms. Levantem os seus braços Saying, Lord, agora. this is me. Digam, Senhor, estou aqui. Lord, this is me. Senhor, estamos aqui. Give me more, Me Lord. entregue mais, Give me Pai. more, Lord. Mais, Senhor. Increase right now. Mais, Senhor. You can feel it coming over you right Sintam now. agora a presença dele sobre Increase vocês. right now. Aumentando Pour upon agora. us, Lord. Mais, Senhor. Let this not be just a church service. Que não seja simplesmente Let mais it be. culto hoje. We're hungry for you. Mas que eles tenham We mais want more fome of por you. ti. Que nós More than desejemos mais, anything Senhor, else. do que qualquer Let coisa. the fear of you fall on us right Que o now. temor do Senhor caia agora From sobre the top nós. of our heads. Do topo das All the cabeças. way to the soles of por our todo o feet. corpo até a sola dos pés. We want you. Porque nós te queremos, We're here Senhor. for you right Nós now, estamos Lord. aqui por ti, Give us Senhor. more. Nos entregue mais. Give us more, Lord. Nos entregue mais, Pai. Pour out onto Mais, us. Senhor. Pour out onto Mais us. derrame sobre nós. Remove everything that hinders us. Remova tudo aquilo que nos impede. Father, que nos everybody with a bloqueia, hand Pai. raised right now. Toque, Senhor, Touch todos him, esses que Father. estão com as mãos Let levantadas him experience agora, a physical Senhor. Que eles manifestation experimentem uma manifestação of your física presence da right sua now. presença agora, Let Senhor. him get Que uncomfortable. eles se tornem Let it come over them desconfortáveis right por ti, now. meu Pai, agora. Let your fire come Que o over seu them. fogo venha sobre eles It's burning agora. away everything that's Queimando not of you. tudo aquilo que não vem de Deus. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. This is the beginning of Porque esse é o everything. princípio, o começo Everything de tudo. comes from this place. Tudo vem deste lugar. Everything. Tudo. You're not lacking Não há falta anything. de nada em vocês. This is everything right now. Isso é tudo agora. This is everything you've been praying Isso é about. tudo que vocês têm orado. This is everything that you've been asking Isso é o que for. vocês têm pedido. How much of God do you Mas o want? quanto de Deus vocês Go ahead desejam and essa stand on noite. your feet if this is you. Se você If deseja you mais say, de Lord, Deus, this fique is de me. pé. Se você fala, Senhor, eu I quero want to mais. have a fear of Eu you, quero ter o temor. unlike I've ever had Eu quero before. como nunca antes. I want to put you Eu quero first. te colocar em I primeiro. want to lay Eu everything quero else entregar down. tudo. I want to lay Eu everything quero else entregar down. tudo. I want to lay everything Eu else quero down. entregar tudo. If this is you, Se essa pessoa go é ahead and você, just stand to your eu quero que feet. você fique de pé Stand to your agora. feet right now. Fique de pé agora. This is a way we just say, Lord, E diga, Senhor, oh Lord, this is me. Senhor, eu estou aqui. This is me, Senhor, Lord. esse sou eu, Pai. I don't want to leave here the Eu não same. quero sair daqui como eu entrei. I want to leave here Eu quero sair transformed. daqui I transformado. didn't come here for a Eu não service. vim aqui para mais um culto. I didn't come here to feel good. Eu não vim aqui para me sentir I came here to bem. get transformed. Eu vim aqui para ser I came here to get set transformado. free. Para ser I livre. came here to get Eu vim healed. aqui para ser That's curado. why I'm here. É por isso que eu estou And I'm not aqui. going to leave, Lord. I'm not Toque going to leave. E nós não I'm iremos not going to sair. leave till you touch me, Não Lord. iremos sair até que o I'm Senhor not nos gonna leave toque, till meu you Pai. touch me. Até que o Senhor I'm nos not going to toque, leave till you Pai. touch me, Lord. Até que o Senhor nos Touch toque. my heart right now. Agora, I'm not Senhor. going anywhere. Nós não vamos a I'm nenhum not outro going lugar. anywhere without A nenhum you. outro lugar, Pai. I'm not going anywhere without Nenhum outro you. lugar a não ser onde o Remember Senhor with está. Moses. I'm not going anywhere without you, Lord. Nenhum outro I lugar a don't não care ser where onde o it Senhor is. está. Não importa, Senhor. I just want you. Eu só quero a Ti. If your presence doesn't go with me, Porque se sua presença não then estiver it doesn't comigo, matter at all. não importa nada. See, this is what God's looking for. É isso que Deus deseja e He's looking for procura. this type of Ele heart. procura por esse tipo de See, He's coração. preparing this church Ele right tem now. preparado essa igreja. He's preparing Ele tem you. preparado vocês. Because what He's going to Porque o do, que Ele vai fazer aqui, this is going to be an apostolic hub essa igreja será um centro where people are going to come apostólico. from all over Em the que place. pessoas virão de diversos This place lugares. is gonna Esse explode. lugar irá explodir. You got to be E ready. vocês precisam estar preparados. You, Vocês, you, você, you, você, you, você, you, você, you, você, you, you, você, you, você, you, you, você, you, every você. single person.
Cada um You. aqui. He's preparing you right now. Vocês, He's preparing you right se now. preparem Every single agora. one of you. Ele está He's preparando preparing vocês. you because he can trust you. Preparando He can vocês. trust you. He's preparing you right now. Ele está preparando Increase on vocês every person agora. right now, Lord. Senhor, toque Increase. cada pessoa aqui Let your agora. fire come on them Aumente right o seu now fogo sobre eles, as Pai. they are being prepared Conforme eles estão for what you preparados want to do. para aquilo que o Senhor tem They're para not leaving eles. here the same. Eles não vão sair daqui do mesmo. You're being commissioned right now, is Vocês what I estão hear the sendo Lord say. comissionados agora. You're being commissioned right now. Comissionados agora. Every single one of you Cada um de vocês that's on your feet right now. que estão de pé. Today's your day of commissioning. Hoje é o dia do Today you're comissionamento. coming into deployment for the Lord. Hoje vocês serão enviados na missão do You've been Senhor. enlisted. You're a believer. Porque vocês, se você é um cristão, You've você been já through foi training. alistado, You've got você your já foi orders. treinado, você And recebeu now suas it's a day of ordens. deployment. E agora é tempo de A ser lot of you have enviado. been asking, É tempo de ir àqueles que when's precisam. my day of deployment? Talvez alguns estão se perguntando, It's quando eu serei today. enviado, Senhor? É Not hoje. next week. Não é semana que Not vem. next month. Não é mês que Not vem. next year. Não é ano que vem. It is today. Hoje. I'm not leaving here Eu não vou sair daqui hoje. until you receive everything that He Até que has for você you. receba tudo que Deus tem pra você. And I'm not leaving here Nós não sairemos because He daqui. has so much He wants to give you. Porque tem muito que Deus And deseja this is a entregar. house on fire. E essa igreja está And pegando people are going to fogo. come from E as everywhere. pessoas virão de I todos already os saw lugares. Eu This vejo place is going to esse be lugar packed with people lotado de because He pessoas. trusts you. Porque Deus confiou And em He's putting you in vocês. place right now E Ele está colocando vocês Your no lugar que Ele pastors, precisa. Os He's seus trusting pastores. Deus confia neles. because they've been faithful. Porque eles têm sido fiel. And that's why this house E é is going to por be, isso que I see it as like an emergency Eu room vejo esse lugar quase como um centro It's de gonna be like a emergência. hospital. Como um hospital. where people are going to be drawn Onde here. pessoas serão atraídas até It's going to be aqui. like a light on a hill. Será como um farol em uma And people colina. are going to say, I'm drawn to this E as place. pessoas dirão, eu fui I'm drawn to this atraído até place aqui. Eu fui because of the heart of atraído love. por conta de um That's why I coração want to de come to this amor. place. Por isso eu vim pra Because cá. God has something for Porque me. Deus tem algo pra mim aqui. See, and God's trusting you. Porque Deus confia em So I vocês. commission you today E Deus está comissionando vocês. as you come into your assignment Porque vocês estão As you entrando na release the missão e no gifts that have chamado been que Ele given to tem pra you. vocês agora. and that you just say yes. E que vocês digam To what simplesmente God has for sim you. para o que Deus tem. You say yes. Digam sim. In Isaiah, oh yeah, Isaiah just said yes. Assim como Isaías disse sim. I want you. Eu quero que If this vocês, is you, se esse é você, at the count of 3, quando contar 3, to say yes. eu If quero this que is vocês you, gritem sim muito alto. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Yes. Amen. Amém. Amen. Glory. Glória a Glory. Deus. Hallelujah. Aleluia. See, that's this house right here. This is a house on fire. Essa é uma casa que está em This is a chamas. church on fire. Essa é uma igreja que está And the pegando fire is going to fogo. burn E o fogo de Deus vai queimar more aqui. and more Mais e and mais more e mais. for His glory. Para a glória dele. It's all for Him. É tudo por Ele. And when you have a fear of the E Lord, quando vocês tiverem o temor, you do everything for Him. vocês farão tudo por Ele. And that's what this house does. E é isso que essa casa faz. And God can trust you. E Deus pode confiar em And vocês. He's bringing more to you. E Ele trará mais a vocês. So get ready. Então se preparem. Amen. Amém? Amen. Amém. All right. Tudo bem. I want to call the pastors, leaders, Eu quero chamar aqui os volunteers, pastores, os prayer voluntários, warriors. a equipe de I want to oração. call them all to the front right now. Chamá-los aqui para a frente do altar. Podem vir. All to the front, facing out to people. De costas para o altar, olhando para a Because you're nave da probably igreja. like, Stephen, E talvez vocês perguntem, Steven, I'm ready for prayer. eu estou preparado para receber a oração. And so we're ready for prayer E too. nós estamos preparados para orar por vocês. We're all here. Nós todos aqui We're ready. estamos preparados. And so as we spread out here, Então eu quero que vocês se espalhem aqui, por I know favor. it's getting a little late. Eu sei que está ficando um pouco tarde. And if you need to leave, Se você precisa ir embora, bless you. que Deus abençoe você. It was an honor to be here. Foi uma honra estar aqui com vocês. I can't wait to be back. Eu mal posso esperar para I voltar. don't know when that is, Eu não sei quando vai ser, but I know I'll be back. mas eu sei que eu vou voltar. And this place will not be the same. E esse lugar não será como I está already hoje. see it. Eu posso ver. There is going to be so much fire in here, Haverá muito mais fogo aqui. but the fire is God's love. E o fogo do amor de Deus. And this place is going to be even more. E It's- esse lugar you're going to será have ainda to knock maior. out some walls. Vocês terão que derrubar algumas paredes, pastor. Pastor, we're going to have to knock out A some gente vai ter walls. que derrubar algumas paredes aqui You're going to have to fora. have the crew in here. A gente vai... That side. Yeah, yeah. Pra aqui. Some walls are going to have to come Algumas down paredes vão ter que cair, pastor. because it's time for expansion. Porque vai ser tempo de expansão. This is a season of expansion. Essa é uma estação de expansão para essa igreja. And so when you're ready,
Então, quando vocês When estiverem you're preparados, ready, go ahead and come to the front. eu quero que vocês venham And até if essas you have to leave, pessoas. God bless you. Se você precisa ir embora, que Deus abençoe. Thank you for coming tonight. Obrigado por ter vindo. God's peace, His love, and His Que protection a is paz, over o you. amor e a proteção de Deus esteja sobre vocês. Amen. Amém. Maybe if I could have a little background music, Pode colocar uma música de fundo? or maybe my friend with the guitar. I got it. Maybe he could, or you. I love this guy. Falou, eu amo esse cara. Yes. Yep. More. So just come to the front. Vocês que desejam receber Come to the oração, altar. venham até a frente. Let me grab a drink.